classes de esterilização, os processos aí de controle de esterilização dos materiais, para ter certeza que aquele material está estéril e em condição de ser utilizado. Nós temos a classe 3, o chamado método monoparamétrico ou indicador monoparamétrico. Nesse caso, esse indicador monoparamétrico ou um parâmetro, um indicador, vai ser utilizado aí para reagir com um parâmetro específico, um parâmetro próprio e, claro, vai utilizar, por exemplo, a temperatura no caso da autoclave. Na prática, não é muito usado esse método não, porque só usa um único dispositivo, um único meio. Então só usa a temperatura, por exemplo. Atingiu a temperatura, pronto. Mas não quer dizer que aquele material está estéril. Então, mas ele é um possível indicador, pode ser usado. É uma possibilidade. Possibilidade. Existem outros mais avançados nesses pontos. Aqui existe o indicador de temperatura. No caso, esse primeiro modelinho indica que o dispositivo ele atingiu 121 graus. Esse outro modelo indica monoparamétrico que atingiu 134 graus. Então, classe 3, monoparamétrico, um parâmetro de esterilização efetivo para controle das ações. Classe 4, multiparamétrico. Aí começa a melhorar, aí é legal. Porque são indicadores que vão trabalhar com mais de um parâmetro, mais de uma necessidade a ser satisfeita, mais de um item. No caso, os multiparamétricos vão reagir com 2, com 3 ou mais parâmetros ao ciclo de esterilização. Vão reagir com mais de um único parâmetro. O desempenho deve trabalhar diretamente com as características dos indicadores, tá, de classe 3, que vai trabalhar com temperatura, mas no caso do multiparamétrico, avalia também, por exemplo, além de temperatura, o tempo. Avalia o tempo de exposição. Nesse caso, o multiparamétrico ele trabalha com a temperatura ideal e ainda essa temperatura está sendo mantida. Por qual é o tempo de manutenção dessa temperatura? Classe 4, multiparamétrico. Aqui é um exemplo. O indicador, tá, que não foi exposto à esterilização ainda, indicando essa faixinha aqui, ó, amarelinha clara, com uma exposição, tá, indicando que a exposição não foi satisfatória, o tempo de exposição a vapor, o processo de esterilização não foi satisfatório, então saiu do amarelinho, passou para esse tom meio marrom, claro, meio amarelo, claro, laranja, sei lá como é que vocês estão vendo essa cor aí, mas indica que o processamento não foi satisfatório, não ficou tempo suficiente em contato. Agora, o uso correto ficou totalmente escuro, indicando que esse material realmente passou pela temperatura certa e pelo tempo certo, fazendo com que haja realmente a garantia de esterilização do material. Ó, material esterilizado, material que ainda vai passar pela esterilização. Agora, classe 5, melhora um pouquinho mais, avança, aí é importante. São os chamados de integradores, para indicar esterilização. São designados para trabalhar aí com todos os ciclos de qualidade no processo de esterilização, buscando aí o monitoramento da temperatura, que vai ser usada para esterilizar, o tempo mínimo de exposição e, além disso, a qualidade do vapor, ou seja, 95% no mínimo de umidade para ser um vapor satisfatório. Não é só uma aguinha qualquer, não, joga. Não, a temperatura e a quantidade de água tem que ser alta para garantir que esse material realmente esteja esterilizado. E no caso dos integradores, eles vão ter ainda uma vantagem importante, porque eles vão ser posicionados, eles vão ser colocados junto com o material. Eles vão ser posicionados dentro dos campos, dentro da caixa cirúrgica, para que no momento que for retirar o material, no momento que ele for aberto, tá lá no meio da cirurgia, vai abrir o item. Na hora que o instrumentador pega o material, ele tira esse integrador.
E aí ele olha se o material realmente está estéril ou não. Não é só a fita de autoclave que vai estar do lado de fora. Do lado de dentro eu tenho um dispositivo de indicação de esterilidade que fala se realmente ali dentro os materiais passaram pela esterilização. Esse aqui é um item antes de ser esterilizado, garantindo temperatura, tempo e umidade, o integrador, passando aqui pela mudança de cor à medida que o tempo vai passando, à medida que a esterilização vai acontecendo. Então, antes de esterilizar, ele vai ter uma faixa clara, depois que esterilizou, ele vai ter essa faixa escura, indicando que esse material ele pode ser utilizado, ele está em condições de uso, ele se encontra estéril. E o emulador? Qual vai ser a diferença do emulador para o integrador? A questão da melhoria do parâmetro, a questão da melhoria da esterilização. Em que sentido? Quando a gente fala de integrador, ele tem a questão do tempo, da umidade, da durabilidade da temperatura. Quando eu falo do emulador classe 6, eu estou falando que ele vai reagir a esses parâmetros, temperatura, tempo, umidade, só que o legal do emulador é que ele só mostra que realmente existiu a esterilização nos 95% final do ciclo. É só no final do processo que ele muda efetivamente de coloração. Ele vai ter ali uma série de substâncias químicas que vão reagir somente depois de um tempo de exposição ao calor, depois de um tempo de exposição à esterilização. Aí sim me mostra que aquele material está estéril. Aí sim me mostra que aquele material passou efetivamente pela esterilização. Aí isso me garante, isso me dá certeza de que aquele material ele pode ser utilizado. Por quê? É só no final do ciclo. Ele não muda a coloração, ele não indica se estiver no início, não indica que estiver no meio, não indica que estiver chegando, tem que estar no final. Aí ele mostra que aquele material está realmente esterilizado. É lógico que nós temos essas 6 classes de esterilização, nós temos esses 6 indicadores de que a esterilização ela aconteceu, embora nós temos ainda o chamado monitoramento biológico. A gente tem ainda o monitoramento biológico, o indicador biológico de que aquele material foi esterilizado. Aqui, ó. É um preparado, é uma substância que vai ter, que conterá micro-organismos viáveis, micro-organismos vivos, que vão ser resistentes à esterilização, tendo por objetivo principal mostrar que aquele material realmente passou pela esterilização. São indicadores que vão ter ali, ó, micro-organismos, frasquinhos com micro-organismos, para que haja um controle de esterilização efetivo. Esse indicadorzinho é composto por um meio de cultura, essa corzinha rocheada aqui dentro, é um tubo de vidro. Na parte da tampa vai ter um filtro hidrofóbico, que não vai deixar ali passar água diretamente, um plástico resistente, um rótulo que vai indicar se esse material passou ou não pela esterilização e um disco impregnado por esporos de micro-organismos. Na base dele aqui, ó, nós temos vários micro-organismos dispostos para que seja feito o crescimento deles dentro desse meio de cultura. No monitoramento de esterilização dos produtos, deve ser adicionado um indicador biológico, deve ser feita a colocação de uma ampolinha dessa a cada processo de esterilização, a cada carga de esterilização. Vou ligar minha autoclave, vou colocar para esterilizar agora. Coloquei o material todo lá dentro, e aí junto com esse material eu coloco uma ampola daquela, põe lá dentro. Esterilizou, bacana, beleza, tirou do outro lado, verificou a ampola, legal, o material todo pode ser usado. Vou fazer de novo, acabou o ciclo, mais um ciclo. Coloco mais uma ampola. Cada ciclo, cada carga de esterilização, eu tenho que ter um indicador biológico. A carga só vai ser liberada se houver uma leitura negativa do indicador biológico. A carga só vai ser liberada depois que fizer a avaliação desse indicador e de que realmente os micro-organismos eles foram eliminados. Aí sim, garantiu, está eliminado,
aí eu posso usar o material, mesmo que hajam os devidos indicadores do processo. O monitoramento do indicador biológico deve ser feito diariamente, num pacote disponível ou que vai ser feito pela própria empresa, ou seja, tem que ter um pacote próprio, já pronto, que a empresa compra ou ela faz lá na CME. Deve ser posicionado no local de maior desafio, no local mais difícil de ser esterilizado, tá? Definido por estudos do próprio equipamento, de acordo com o seu desempenho. Coloca a ampola junto ao campo do material para realizar aí a esterilização, a checagem do item ou no próprio pacote comercialmente desenvolvido para o processo. Será colocado junto aos equipamentos, numa área onde a esterilização ela será mais complicada de ser feita, será mais difícil de ser realizada, mais problemática, que requer maior tempo, requer maior cuidado, e depois é feita a leitura desse processo. Depois é feita a leitura para garantir se há a esterilização ou não, se existem micro-organismos vivos ali ainda ou não. Não tendo micro-organismo, material liberado, pode ser usado. Agora, se forem trabalhadas aí monitorização microbiológica, tá? Tem que ser trabalhado o dispositivo, tem que ser colocado esse monitor biológico através de um processo de indicador, tem que ter ali um indicador de classe 5, além dessa ampolinha de indicador biológico, e cada carga tem que ser colocada em quarentena, tá? Até que o resultado seja conhecido. Coloca em quarentena, quer dizer, não quer dizer que vai ficar 40 dias ou vai ficar igual a gente está agora, não. Colocar em quarentena significa que aquele material só pode ser usado depois que tiver certeza de que o material está estéril. Ou seja, colocou o material lá, retirou, vai fazer a leitura do micro-organismo presente. Enquanto não tiver a leitura positiva, ou enquanto não tiver o resultado negativo, não tem micro-organismo, aquele material vai ficar num lugar específico, guardadinho, para depois ser encaminhado e utilizado. Quando se trabalha com indicador biológico, olha que doideira. Primeira geração deles, em 1970, antes delas, eram tirinhas de papel que eram utilizadas, acondicionado em envelopinhos, colocavam bactérias nos envelopes, nas tirinhas, e demorava 7 dias para sair o resultado. Esse material ficava parado lá, estéreo, 7 dias aguardando. Considerando que algumas embalagens duravam 10, 15 dias, olha o tempo que se gastava aguardando. Aí evoluiu o processo. Houve o desenvolvimento da segunda geração, importante. Passou a ser um meio de cultura com esporos, levando aí 2 dias. Então saiu do 7, passou para 2, já reduziu bastante, já reduziu bem demais. Já saiu daquela questão de ficar 7 dias esperando, agora são só 2. 48 horas já tem o resultado de aquele material estar ou não esterilizado. Nós temos aí o avanço, nós temos melhoria para uma geração mais nova, que são as ampolas, que vão fazer testes dos esporos, tá, por meio de uma cultura, e esse resultado leva em média 3 horas para ser feito. Esse resultado leva em média 3 horas para realizar a liberação da autoclave, dos materiais que passaram por ela. Então houve uma mudança significativa. O que levava 7 dias esperando para ser utilizado, hoje com 3 horas já está liberado. Hoje, com 3 horas, eu já posso utilizar esse material. Então, controle de esterilização, não esquece. Classe 1 são indicadores de processo, são as fitas termocrômicas. Classe 2, teste de Boyd, me dá o teste do equipamento, o teste do material, para falar que ele está estéril, que ele está funcionando adequadamente, que eu posso usá-lo. A classe 3 é um teste monoparamétrico, que vai trabalhar somente com um parâmetro, somente com uma indicação específica. A classe 4, que é multiparamétrica, que vai trabalhar com vários parâmetros, temperatura, tempo de exposição. A classe 5, que é o integrador, tempo de exposição, temperatura, o mínimo de umidade possível. E classe 6, do emulador, que vai indicar a esterilização somente no final do processo. E junto com esses testes, junto com esses possíveis controles, o monitoramento biológico.
agregado ao processo. Não quer dizer que é usado em sequência, mas são processos que podem ser empregados. Fita externamente, testa autoclave, utilizando um indicador, monitoramento biológico, são todos itens que vão me mostrar que aquele material ele realmente passou pelo processo de esterilização. Portanto, continue estudando e a gente se fala depois. Um abraço.